Boa tarde, família moçambicana. É desta forma que entramos na sua tela para te trazer o programa Lar e Família. O programa que traz dicas de ouro para a resiliência nas famílias e a estabilidade nos relacionamentos. Eu sou João Fumo, o seu amigo, companheiro, o padrinho dos afilhados. Este é o programa Lar e Família. Você é o nosso convidado especial. Siga as nossas plataformas digitais, clique o sininho de notificação, porque aqui vai fumegar. O seu relacionamento pode ser restaurado. Já ouviu falar da independência no relacionamento? Ou da dependência no relacionamento? O tema de hoje é independência emocional nos relacionamentos conjugais. Temos o nosso convidado Jordão Afonso Vilancourt, teólogo e lida com os casais há mais de 10 anos. Muita bagagem, muita experiência a transmitir. Não perca, faça parte desta família, pois agora vamos observar, vamos dialogar com o nosso convidado especial. Boa tarde, conselheiro. Seja bem-vindo ao programa Lar e Família. Permite que saúde aos telespectadores e internautas que estão nos a acompanhar a partir deste momento desta casa. Boa noite, internautas e telespectadores da Banda TV. É um prazer ter recebido este convite. E acredito que ao longo desta conversa poderemos abordar várias questões que poderão ajudar as famílias moçambicanas em particular, mas as famílias do mundo inteiro. Muito bom, muito obrigado. Para darmos o início da nossa conversa, hoje trazemos o tema independência emocional nos relacionamentos conjugais. Mas antes de abordarmos assuntos que têm a ver com este tema, gostaríamos que talvez o amigo falasse um pouco de quem é o Jordão Vilancourt. Jordão Vilancourt é um cidadão normal. Se calhar o que pode fazer a diferença é que eu sou formado em Teologia pela Universidade Adventista de Moçambique. E o meu curso lida muito com questões ligadas com relações conjugais e, para além disso, estou lidando com questões conjugais há mais de 10 anos, sou casado há mais de 3 anos, então acredito que a combinação desses 3 fatores, primeiro a minha formação, que tem muita relação com esses assuntos conjugais, o fato de estar a lidar com assuntos conjugais há mais de 10 anos, o fato de ser casado, então acredito que combinando esses fatores poderemos aproveitar muita coisa neste programa. Então esse é o Jordão Vilancourt. Uau, que bom! Estamos a falar de uma bagagem de 13 anos, contando com os 3 anos de casado, 10 anos como lidando com os casais. É uma boa bagagem. Na verdade, amigo, conselheiro, quando se fala de uma relação conjugal, concretamente, estaríamos a falar de o quê? Relação conjugal, é verdade que atualmente o mundo tem ideias diversificadas, mas acredito que no meio de tantas ideias é possível encontrar uma definição de consenso o que é relação conjugal. Relação conjugal, se calhar precisaríamos trazer aqui 2 ou 3 dados para podermos definir. Primeiro é a questão do conceito heterossexual. Então, heterossexual estamos a falar de pessoas de sexos diferentes. Então estaríamos a dizer que relação conjugal é a união de 2 pessoas de sexo oposto que têm como objetivo
desenvolver uma relação, supõe-se que seja uma relação duradoura, né? Então, esta seria a definição do termo relação conjugal, que é a união de duas pessoas de sexo opostos que têm como objetivo de desenvolver uma relação duradoura. Ok, que bom. Olhando para esses tipos de relações conjugais, ou a definição em si do relacionamento conjugal, pode haver variedade dos relacionamentos? Como disse no começo, hoje em dia é difícil dizer uma única definição, porque eu, por exemplo, precisei do conceito heterossexual para poder definir relação conjugal, mas hoje em dia, com a evolução que o nosso mundo nos apresenta, então acredita-se que também relação conjugal pode ser a relação de duas pessoas de sexos iguais. Então estamos a dizer que, se quiséssemos aqui numerar quantos tipos de relação conjugal, então respeitando aquilo que é a opinião geral, então diríamos que são duas. Primeira é aquela relação conjugal constituída por duas pessoas de sexo oposto, um homem e uma mulher. Mas também, atualmente, existe a relação conjugal, que é a união de duas pessoas de sexo iguais. Pode ser uma mulher com mulher, pode ser um homem com homem, então também pode se considerar como relação conjugal, no geral. Ok. Esses são tipos, ou também a definição de uma relação conjugal. Agora, indo direto para o tema, porque o nosso tema é trazer a independência, é falar da independência. Olhando para o nosso país, está a fazer 49 anos independente, né? É importante falarmos, pois acreditamos que pode haver relações onde não há independência, né? Há relacionamentos que são dependentes. O que seria uma independência emocional? Muito certo. Se calhar esta é a pergunta mais complexa. Mas acredito que tudo que é complexo tem uma saída. Digo isto porque a questão da dependência numa relação conjugal, há situações que podem ser positivas, mas há situações que podem ser negativas. Então, digo isto porque quando se fala da dependência emocional, então, em outras palavras, estamos a falar de mentalmente o esposo depender da esposa, a esposa mentalmente também depender do esposo. Agora, dependência emocional seria, na verdade, aquela relação conjugal em que as duas pessoas que constituem o casamento, a relação, então, a esposa depende do esposo, o esposo depende da esposa. É verdade que pode ser uma realidade, mas o ideal seria haver aqui, ou seja, a dependência tinha que ser mútua. O que é negativo nas relações é ser o esposo que depende da esposa, ou ser a esposa que depende do esposo. Então, numa relação que se espera que seja saudável, então tinha que ser uma dependência mútua, uma dependência recíproca. Porque, por exemplo, alugando a linguagem de um dos grandes livros do mundo, que é a Bíblia, então fala-se a questão de que o que motiva um homem a buscar uma parceira é que não se sente completo, não se sente inteiro. O que motiva uma mulher a buscar uma parceira que também não se sente inteira. Então, para que a relação seja saudável, é importante que haja essa dependência. Então, eu, como esposo,
manter a dependência da minha esposa, a minha esposa manter a dependência da relação a mim. Porque se não fosse esta dependência, não havia necessidade de haver uma relação conjugal. Então, eu estou casado porque chegou um tempo que eu percebi que não estou completo. Então, tive que procurar uma parceira porque havia algo que não estava inteiro em mim. Então, não faria sentido depois de casado e dentro de uma relação, eu praticamente ser um independente, porque estaria a contradizer aquilo que é a filosofia do casamento. Então, é uma questão vasta, mas, em síntese, há momentos em que a dependência é saudável, quando a dependência é recíproca. Mas quando a dependência é unilateral, então acaba ficando complicado. Quando eu, como esposo, dependo da minha esposa e ela não depende de mim, então ali fica mesmo complicado. Ok. Entendendo o termo dependência, olhamos, por exemplo, existem casais onde quem produz, estou falando, quem traz o rendimento, o sustento na família, é uma das partes. Em situações, geralmente tem sido o homem, mas encontramos também situações onde quem batalha é a esposa, né? E sustenta a família. Essa dependência onde se é o homem que traz o rendimento familiar, a esposa tem que esperar do marido, onde para as ideias, para sair. Será que essa dependência que usou uma expressão que emprestou na Bíblia, né, que o homem sempre deve depender da esposa, assim como a esposa também deve depender do marido? Atualmente, olhando nesses termos, antigamente, nos tempos bíblicos, nós vimos que lá o homem era o provedor, né? O homem era provedor, mas agora as coisas mudaram, né? As coisas mudaram, o homem provê, a mulher também provê. Então, em que contexto isso nós podemos aplicar no nosso viver, nos nossos relacionamentos? Uma questão onde eu, como homem, não tenho uma fonte de rendimento, a minha esposa é quem me sustenta. Então, essa dependência, estaria eu esperando ouvir dela ou fizemos tudo em comum aqui? Lucero, eu acredito que se calhar precisamos aqui de classificar a dependência. Então, quando falamos de dependência em relacionamentos conjugais, existem dois tipos. O primeiro tipo chama-se dependência emocional. O segundo tipo chama-se dependência financeira. Então, dentro desses dois tipos de dependências que podem existir numa relação conjugal, então há que colocarmos a seguinte pergunta. Primeiro, será que os dois tipos de dependência, quando prevalece numa relação conjugal, é saudável? Ou, para ser saudável, tem que haver um desses dois tipos? Agora, respondendo, primeiro, numa relação conjugal que se espera que seja saudável, devia haver uma dependência emocional, mútua ou recíproca. Isto é, o esposo depender emocionalmente da esposa, a esposa depender emocionalmente do esposo, porque essa é a razão que leva as pessoas a casar, para poderem se completar. Agora, segundo, dependência financeira é complicado quando é da parte do esposo. Então, volto, já que a minha formação tem a ver com o grande livro do mundo, a Bíblia. Então, quando a dependência é da parte do esposo, ou seja, quando a dependência financeira é da parte do esposo num casamento, as coisas acabam complicadas. Por quê? Quando Deus institui o casamento, então Ele atribuiu papéis
para cada parte, papéis para o esposo e papéis para a esposa. Por exemplo, um dos papéis do esposo numa relação conjugal, primeiro é que tem que ser um provedor, segundo é que tem que ser um protetor. Então, a esposa pode ser uma provedora, a esposa pode ser uma protetora, mas o que tem que se perceber aqui é que entre o esposo e a esposa, quem tem a obrigação primária de ser provedor é o esposo. Então, a relação acaba sendo não saudável quando o esposo na relação conjugal financeiramente depende da esposa. O ideal seria o esposo ter capacidade de ser um provedor, a esposa ser provedora, mas como para complementar, não aquela situação em que o esposo cruza as mãos e vai defender por lá. Não é nesse sentido. Agora, é como quem disse, se o mundo está assim, é porque Adão foi dado de comer pela Eva. Se ele tivesse provido para Eva, acho que estaríamos ainda no paraíso. Então, agora, dependência financeira influencia no relacionamento. Muito. Principalmente quando vem da mulher, a mulher que é a provedora. Numa situação, ok. Então, biblicamente, aproveitando aquela parte teórica que o pastor tem, é uma forma vulgar. Algumas pessoas, quando são formadas em teologia, geralmente são chamados de pastores, mas que não é o seu caso. É chamado de teólogo. E na parte de aconselhamento familiar, olhando para a parte bíblica, é pecado uma mulher sustentar o homem? Biblicamente? Eu diria que não é pecado. Não é pecado? Não é pecado, mas não é normal. Ok. Então, justificando, quer dizer, em outras palavras, o que acontece aqui? O que acontece é aquela situação, por exemplo, de meios. Existe um meio primário e existe um meio alternativo. Então, por exemplo, dando um exemplo mais prático, falaria, por exemplo, de alimentação elétrica que nós temos em Moçambique. O meio primário é Caurabassa. Mas há situações em que o meio primário não tem como sustentar eletricamente o país e recorre-se a meios secundários. Pode-se recorrer a geradores, pode-se recorrer a painéis. Então, estamos a dizer, biblicamente, eu não quero que ninguém tenha preconceito aqui. Eu estou a falar da Bíblia, não temos nada a ver com a igreja. Então, biblicamente, de acordo com aquilo que pode se perceber, o homem tem a obrigação primária de ser provedor. Mas há situações na vida que podem impedir o homem a assumir o seu papel de provedor. Então, neste caso, quando a mulher é provedora numa relação conjugal, então estamos a dizer que é um meio alternativo. Então, é por isso que não diria que é pecado. Vamos supor aquela situação em que iniciou a relação conjugal, o homem é que era provedor, depois acontece o imprevisto. Pode ser doença, pode ser um acidente, algum imprevisto que acontece na vida. E a mulher perde essa capacidade de ser provedor. A esposa pode assumir, mas é um meio, quer dizer, tem que ficar claro que, biblicamente, a esposa não tem obrigação primária numa relação conjugal de prover recursos num casamento. Mas isso não seria o motivo de algumas mulheres que trabalham, o dinheiro delas investe nos cabelos, nas unhas, nas capulanas, porque eu não posso comprar não posso comprar arroz, não posso comprar, esse não é o meu dever, não é o meu direito, não estaria
não influenciaria para, né, esse comportamento de algumas mulheres. Porque tem algumas mulheres que trabalham e trabalham bem, mas eles não querem ajudar nas coisas dali de casa ali. O marido, na estante, é um biscateiro, né? E a mulher consegue uma boa renda. Em situações em que o marido não consegue produzir, porque uma vez que o homem deve trazer comida, deve mandar as crianças para a escola, né? Quase toda a responsabilidade cai no homem. Então, o valor que a mulher encontra, em algum momento, muitas mulheres, né? Muitas mulheres investem nas coisas delas, pessoais, né? Então, o que dizer por esse comportamento, né? Sabendo que sim, a obrigação de prover é do homem, é do homem. Então, temos a situação de que o homem trabalha sim, não, mas a sua renda é um bocadinho baixa em relação à mulher. E a mulher diz que, olha, papá, aqui tudo que diz respeito a essa casa é com o senhor. A minha renda é para me sustentar o que o senhor não consegue, de me manter bonita, linda. O que dizer por esse comportamento de algumas mulheres que agem assim? Ok, muito certo. É uma pergunta, na verdade, muito pertinente, principalmente para a nossa sociedade moçambicana. Se calhar poderia analisar essa questão em dois ângulos. O primeiro ângulo é que tem que ficar claro o que é casamento. Então, tem que ficar claro o que é casamento. Ok. O segundo ângulo é voltarmos à Bíblia, né? Para podermos perceber o que ela tem a dizer acerca disso. Agora, casamento, o que é? Casamento é uma parceria. Então, em outras palavras, casamento poderíamos comparar com uma empresa em que é formada por sócios. Então, uma empresa em que eu sou dono e o fumo também é dono. Então, nesta empresa, eu tenho 50% das ações e o fumo tem 50% das ações. Então, o que acontece? O que a nossa empresa gerar como receitas, então, porque nós estamos a comparticipar de igual, então temos direito também, da mesma forma que eu comparticipo com 50% de ações e você 50%. Então, quando os contabilistas, os homens de conta, calculam a margem de lucro, então 50% é meu e 50% é seu. Então, este é casamento. Estamos a dizer, a Bíblia, por exemplo, em Gênesis capítulo 2, ele deixa claro que deixará, quer dizer, que para que haja um casamento, a mulher tem que deixar seus pais, o homem tem que deixar seus pais e unir-se. Então, significa que quando nos unimos em casamento, estamos a dizer que estamos numa sociedade em que todos comparticipamos de igual. Então, se calhar, o telespectador pode já ficar um pouco confuso a questão de trazer esta definição do casamento quando havíamos colocado a questão de prover. Então, o que acontece, por exemplo, é que existe aquela relação conjugal em que o marido é que trabalha, mas a esposa não trabalha. Mas em termos, se fosse empresa, em termos de receitas, eu tenho 50% e ela tem 50%. Então, para dizer que na relação conjugal não devia existir esta situação de como a Bíblia diz que, primeiramente, a obrigação de ser provedor é do homem. Então, quando Deus abençoa a mulher e conseguir uma fonte de renda, então dizer que não, o casamento quem é o provedor é você. Eu vou pegar esse dinheiro para coisas extras. Então, tem que se injetar aquele dinheiro e ser dinheiro
da família. Ser provedor e a questão da própria definição de casamento, que é uma parceria. Que bom, que bom. Há muita experiência a ser transmitido sobre o que diz respeito ao casamento. Na verdade, mulher, esse é o direito, esse é o dever de prover. Esse é o direito. Se consegues uma renda, não é gastar com cabelo, com capulanas, né? Apresenta também ao seu marido. Ao voltarmos, nós vamos agora observar um breve intervalo, mas ao voltarmos, vamos tentar explorar um pouco o nosso convidado. De que maneira nós, a mulher e o marido devem gerir esse assunto. Se por acaso se o homem recebe, traz a renda na mesa, né? Traz a renda na mesa. Mamãe, consegui, está aqui. Agora vamos lá poder... isso aqui é disto, isto é disto. A mulher também. Será que deve fazer isso aí também? Ou vai ver que receber, passou do mercado, pegou alface, pegou óleo, chegou, o marido vai ficar surpreso. Acho que a minha esposa acertou. Será que essa seria uma forma certa? Continua ligado, estamos de volta brevemente no programa Lar e Família. Olá, minhas queridas, meus queridos. A Banda Irmanaria Consultoria e Serviço traz para si uma solução definitiva para todos os seus problemas de saúde. A Banda Irmanaria traz para si suplementos naturais 100% orgânicos, preventivos e curativos. Isto é, são suplementos que pode-se tomar para prevenir e curar sem causar efeitos colaterais. Gamma Solution, recomendado para gastrite, úlcera gástrica, câncer do estômago e muito mais. Lung Care, recomendado para asma, bronquite, infecção pulmonar, tosse e outras doenças do sistema respiratório. Recomendado para questões de libido, parto indolor, menopausa precoce e o câncer da mama. Dr. Bomba, recomendado para azoospermia, isto é, fraca produção de esperma, disfunção erétero, insuficiência renal, cálculo renal e para os cânceres do rim e da próstata. Banda Irmanaria Consultoria e Serviço, nós tratamos, Deus cura. Sejam bem-vindos de volta ao nosso programa Lar e Família, onde damos dicas de ouros para a resiliência nas famílias, assim como na estabilidade nos relacionamentos conjugais, né? Estamos agora em conversa com o Jordão Vilanculo, é um teólogo, um conselheiro das famílias com uma experiência, uma bagagem enorme que vem carregando já há 10 anos. É uma conversa a não perder. Querido telespectador e internauta que nos acompanha a partir deste momento, não perca esta oportunidade. Segue as nossas plataformas digitais no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Garanta um espaço nesta família, pois nós estamos aqui porque você está desse lado aí. O nosso programa não vale lá muito se você não estiver aí. E não se esqueça de clicar o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo que nós estamos aqui a transmitir. É uma conversa muito rica mesmo para estabilizar o seu relacionamento.
né? Você que sonha um dia casar, você que é casado, você que está a namorar, são dicas de ouro que não podes perder, né? Não podes perder, porque se perde, você vai perder mesmo uma grande parte do seu casamento, né? Uma grande parte do seu casamento. Agora, nós voltamos com uma questão. Olha, encontramos situações em que a esposa basta receber, passou do mercado, pegou tomate, pegou cebola ali, pegou batata, chegou em casa, arrumou, amontou ali no estante. Agora, o marido vê, ei, aqui, acho que a minha esposa acertou. De onde vem, como dizem, né? Não pergunta, né? Basta chegar em casa e encontrar que tem um bife ali, não adianta perguntar, porque se perguntar, vais levantar problemas. Agora, esse seria um comportamento certo num casamento? Pastor? Certo, acredito que não seria. Não seria, se calhar vou trazer aqui a questão do orçamento de família, que pode ser a solução para esse tipo de problemas, porque muitas das vezes quando no casamento as coisas funcionam assim, há de acontecer aquelas situações em que a esposa trouxe bife onde trouxe, depois coincide com outro bife que o marido trouxe. Então, há 2 quilos de bife que a esposa trouxe, há 2 quilos de bife que o marido trouxe, mas só tem meio quilo de arroz. Então, essas pessoas não são pobres, só que não coordenam. Então, para evitar essas situações, o que se recomenda? Se Deus abençoa a esposa também, é uma renda, porque faz um trabalho. Então, o que deve fazer o casal? Tem que se pegar a renda do esposo, adicionar-se com a renda da esposa, ser uma única renda, porque a ideia do casamento é essa. As pessoas casam para poderem se completar. Então, quando se completa, de acordo com a Bíblia, por exemplo, torna-se uma só carne. Então, tornando ou levando a parte da esposa e a parte do marido, colocam na mesa, torna-se uma única receita. Então, o casal senta para poder montar o orçamento. Então, montar o orçamento, se calhar, é importante deixar 3 dados importantes para o funcionamento do orçamento de família. A primeira dica é que a família tem que fazer tudo por tudo para não gastar antes de receber. Então, a segunda dica é que depois de receber essa renda da parte da esposa e da parte do marido, é importante que façam gastos dentro da própria renda. A terceira dica é que sempre deixem alguma margem naquela renda para resolver situações de imprevisto. Então, vamos supor que da parte da esposa entrou ali 10 mil, da parte do marido, por exemplo, entrou lá 15 mil. Então, é uma família fumo que recebe 25 mil meticais. Então, monta-se um orçamento com base num capital de 25 mil meticais, obedecendo essas 3 dicas, e a família vai avançar, porque, ao contrário, há de acontecer situações em que tem 20 litros de óleo, mas só tem 250 gramas de açúcar, porque há a descoordenação. Não há coordenação na questão financeira. Exato. O que pode levar uma família parecer pobre, afinal de contas, tem recursos, só que há falta de coordenação. Exato. Acertou ali, pegou um saquinho de batata. Fumo também acertou, onde acertou, pegou um saquinho de batata. E chegam em casa, só tem batata, não tem óleo. Está a ver o perigo, né? É importante que é mulher, é homem, pegou, acertou, traga na mesa, vai se discutir. Olha, aqui temos falta disto, mas isto. Agora vamos agir assim. Há uma dica que o amigo aqui deu, que eu gostaria que realçasse: gastar o que não tem. Gastar o que não tem. Como é possível gastar o que não tem?
Quer dizer, é ao contrário. Não, gastar o que não tem é uma forma de incentivar a evitar dívidas. Ok. Então, por exemplo, estamos a dizer a nossa família recebe 25 mil, no exemplo que temos aqui. Então, significa que antes destes 25 mil cair em nossas mãos, nós não temos nada. Ok. Então, não é recomendável gastar, porque não tens. Ok. Então, tem que primeiro receber. E ao receber esta renda, sempre mantenha esses 3 princípios. Primeiro, não gaste antes de receber. Então, se você não gastar antes de receber, praticamente não vai contrair dívida. Há quem pode perguntar, e como é possível evitar dívidas? É possível porque nas 3 dicas, tem aquela dica em que não pode gastar tudo depois de receber. Então, estamos a dizer, recebemos 25 mil, vamos gastar, por exemplo, 70% daquele valor. E acordamos no conselho da nossa família que 30% é para ser poupado. Então, naquela situação em que surge uma emergência, mesmo não ter chegado o tempo de recebermos a nossa renda, mas porque sempre temos um dinheiro para imprevistos, então recorremos a ela. Então, é uma linguagem muito mais para desencorajar a questão de dívida. É verdade que em outros programas poderemos abordar a questão de que há situações em que a família pode endividar-se, mas tem que ser mesmo uma situação que ultrapassa o domínio da família. Ok. Na verdade, o que eu estou a perceber aqui é que deve-se evitar a situação de foi dado um trabalho, vais receber 20 paus. Agora, no meio do trabalho, você liga, madame, vou receber aqui. Pode estar a levar aquilo ali, levar aquilo ali, levar aquilo ali. Chega no final de receber o valor já acabou. E que nem vai poder sustentar o que são os planos, porque esse dinheiro foi gasto antes de ser usado. E em que há situações também em que, porque não podemos descartar a possibilidade de até não receber esse tal dinheiro, né? Não receber esse tal dinheiro, usar dinheiro na verdade que não existe e que vai te contrair uma grande dívida. Então, é importante fazer plano. Faz plano com dinheiro na mão. Se o dinheiro não tem. Promessa não é dinheiro, em outras palavras. Promessa de dinheiro não é dinheiro. Ok. Existem alguns homens que dizem, não, mulher não pode trabalhar. Porque quando uma mulher trabalha, em algum momento acaba criar problema, ter falta de respeito com o marido. Vamos supor, é uma mulher talvez que estudou, é uma licenciada, apanha um fumo aí que vive a maneira. Agora o fumo consegue sustentar a família do jeito dele. Estaria certo proibir uma esposa só porque tenho medo de um dia essa esposa me faltar com respeito, ou essa esposa me abandonar porque o nível dela, né, já está mais elevada em relação ao meu nível. Qual é o conselho que darias a esse homem, a esse casal? Porque há homens que dizem que para minha mulher é para cuidar dos filhos. Não é para trabalhar, é para cuidar dos filhos, né? Qual é o conselho? Isso ficará certo? É o medo? Né? O que consiste isso? Muito certo. Na verdade, precisamos aqui de esclarecer um ponto que acredito que vai ser a resposta desta questão. Porque, como disse a priori, o casamento é uma parceria. Então, na nossa sociedade se discute, por exemplo, a questão
a questão da igualdade do gênero, a questão de que estamos casados, todos somos iguais. Então, se calhar, esclarecendo essa questão pode resolver este problema que se levanta aqui. Agora, voltando naquele exemplo de empresa. Então, eu tenho 50% de ações, o Fumo tem 50% de ações. Então, nós os dois somos donos daquela empresa por igual. Exato. Mas acontece que Como lidar, né? Libertar talvez não seria talvez um termo correto. Como lidar com a dependência no relacionamento emocional? muito certo. Agora, voltaria mesmo a responder em dois ângulos. No que diz respeito à dependência emocional numa relação conjugal, do ponto de vista matrimonial, isso não constitui nenhum problema. Porque as pessoas casam porque sentem a necessidade de se completar. Agora, a dependência que na verdade teria que mesmo se resolver ou se combater é aquelas situações em que há uma situação, que o telespectador não acha isso como sarcasmo, né? Ok. Mas há aquelas situações em que numa relação conjugal o esposo tem que tomar decisões depois de consultar mamã, consultar mana. A esposa tem que tomar decisões no casamento depois de consultar mamã, consultar papá. Então, essa dependência emocional a terceiros é que será, na verdade, prejudicial para uma relação conjugal. Em outras palavras, num exemplo prático, a minha esposa, por exemplo, me consulta qual é o tipo de roupa que ela pode preparar para o casamento do dia 7 de julho, que recebemos um convite, por exemplo. E eu dizer que não, amor, não estou em condições de responder, preciso consultar minha mãe. Então, essa dependência mental de terceiros. Quando falamos de terceiros, estamos a falar de uma terceira pessoa fora da esposa e fora do esposo. Porque o que deve ficar claro também é que o casamento é mais de duas pessoas, a esposa e o esposo. Ok. Existem situações que temos que envolver o terceiro, mas existem questões que só dependem de nós dois como casal. Então, o que aconselharia em situações em que há essa dependência? Primeiro, aconselharia que discutissem como casal para poderem se ajudar a colmatar ou a eliminar esse problema. Se ao nível da discussão no fórum do casal não haver solução, eu aconselharia mesmo a buscar conselheiros. Quando falamos de conselheiros, os conselheiros mais recomendáveis, eu lhes dividiria em 3 setores, né? Primeiro é a liderança da comunidade. Quando falamos da liderança, é verdade que vivemos em tempos de corrupção, né? Havia um tempo que para ser eleito alguém como chefe de quarteirão não era simplesmente saber escrever e ler, mas era por se confiar que para além de saber escrever e ler, é alguém que pode representar a sociedade como um pai ou como uma mãe. Okay. Então, quando falo de conselheiros no primeiro nível, autoridades comunitárias, então me refiro de pessoas como chefe do quarteirão, de pessoas, mas atenção, chefes de quarteirão eleitos de forma, porque há situações que temos um chefe do quarteirão e a gente pergunta, mas como é que parou aquele naquele posto que está? Me refiro no normal. O segundo nível é os religiosos. Quando falo de religioso, é muçulmano, por exemplo, as pessoas mais indicadas seriam os líderes da mesquita. Por que recomendaria o líder da mesquita, o líder da paróquia, que pode ser padre ou pastor? É que na formação do shehe, líder das mesquitas, das paróquias e das igrejas,
Então, eles recebem lá uma formação específica para lidar com esse tipo de situações. E se não há solução a nível do diálogo como casal, não há solução nos conselheiros na comunidade, não há solução nos conselheiros a nível da religião, eu recomendaria mesmo a buscar um aconselhamento profissional. Quando digo aconselhamento profissional, existem escritores, é verdade, existem consultores. É verdade que em Moçambique são casos ainda um pouco raros, mas existe, por exemplo, aquela situação em que uma pessoa que está formada nessas matérias e tem uma experiência com a situação de relações conjugais, certificado para essa atividade, pode abrir um consultório para poder atender situações ligadas com relações conjugais. Então, pode também buscar aconselhamento a um profissional em questões matrimoniais, porque de uma ou de outra maneira tem que se resolver. Enquanto não se resolve, vai afetar negativamente a relação conjugal. Muitíssimo obrigado, conselheiro Jordão Afonso Vilancourt, e que Deus, na verdade, possa alcançar ao caríssimo telespectador e internauta, e que com esses conselhos que foram aqui dados restabeleçam ou vai revivificar o seu relacionamento, vai mudar a forma de pensar, né? Há muita coisa aqui abordado, pois nós nos preocupamos com o seu lar. Sabemos que disse que a família é a coluna vertebral da nação. Tudo que nós estamos a ver hoje, a sociedade que nós temos, é um resultado de que nós somos nas nossas famílias. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite. Esta é a nossa casa. As portas estão abertas, né, para educar e salvar, que é o nosso lema. Nós, como a Banda TV, restaurar as famílias. Este programa Lar e Família visa a restaurar relacionamentos que hoje não são mais valorizados, né? Famílias que estão a se destruir dia após dia. Então, este momento que pode mandar saudações, assim como dar as suas últimas considerações. Muito certo. Primeiro, voltar a dizer que foi de facto um prazer ter recebido este convite da Banda TV, e a melhor saudação que eu mandaria mesmo para a minha família. Primeiro para a minha querida esposa, que tanto ama, a minha Zaida, e as minhas duas meninas, e saudar a todo o mundo, em particular aos moçambicanos que lutam dia e noite para manter estáveis as suas relações conjugais. Obrigado. Muito obrigado. Agradecemos nós, e é desta forma que nós chegamos ou colocamos o ponto final do nosso programa Lar e Família. Queríamos dar mais, mas há um ditado que diz: repetindo faz bem. Agora, ficamos com a promessa de voltar com mais tema na próxima edição. Continua ligado e seguindo as nossas plataformas, pois, para ficar atualizado no nosso programa, só você seguindo a nossa página e clicando no sininho de notificação. Eu sou João Fumo, seu amigo, companheiro e padrinho dos Avilhados. Até mais.